Olá, Arthur, tudo bem? Oi, professor. Oi, Thierry. Tudo bem, graças a Deus. Oi, professora. Estou decepcionado, professor. Porque minha irmã ouviu falando com a minha mãe que minha caixinha JBL era a prova d'água. Ela pegou e enfiou o trem dentro de uma piscininha ontem e o microfone agora não quer pegar de jeito nenhum. Aí também não. Aí hoje de tarde, um pouquinho antes da aula, eu vou ter que... Então vamos lá, gente. Hoje nós vamos fazer, deixa eu ver aqui. Matéria nova, tá? Professora, quem que é essa menina? É do Rafael, a irmã dele. Arthur, Cauã, Rafa, Roger e Thierry. Então, ó, vou compartilhar aí com vocês o slide, matéria nova hoje, da unidade 3, tá? Professora, que faz? Hoje não é, a gente não vai usar o livro, tá? É para pegar o caderno que eu vou passar para vocês a matéria nova, é bom vocês copiarem. Tá bom? Obrigatório copiar, professora? Ó, obrigatório, ninguém é obrigado a nada, né? Mas que é bem melhor copiar para depois você não ficar perdido para estudar, é. Tá? Esse Então, slide, né? vou colocar. Mas você vai colocar no grupo depois do slide? É isso que eu ia perguntar, professor. Posso mandar, mas não tem tudo no slide, tá? Eu falo muita coisa que não tá no slide. Uhum. Não, sim. É porque, professor, o professor de matemática, É porque ele... e já adianta Ele bastante, porque, por exemplo, se tiver, porque tem coisa que você fala que não tá no slide, mas eu prefiro copiar as coisas que você fala que não tá no slide primeiro, que dá para me prestar mais atenção na aula. É, aí o slide depois eu mando lá no grupo, tá? O professor de matemática, ele, quando vai passar a matéria nova, coisa assim, ele faz tipo um quadro. Ele faz, eu acho que no Word. Aí depois ele pega os arquivos e manda no grupo pra gente ou copiar ou imprimir e colar no caderno. Isso, eu sempre mando lá também, eu já mandei os slides das outras unidades, eu já mandei lá e também tá no portal. Se vocês quiserem, vocês podem pegar lá. Eu vi, Tá? tá lá. Então vamos lá, gente, ó. Nessa unidade, na unidade 3, nós vamos estudar sobre cuidados com a água. Então, é muito comum a gente ouvir pessoas dizerem que a água de determinado lugar pode trazer doenças. Por quê? Porque aquela água está muito poluída, né? Contaminada. Aquela água está contaminada, está poluída. Pampulha. O que é uma água poluída? A gente pode falar que uma água poluída, gente, é aquela que apresenta alteração na cor, alteração no sabor, no cheiro, mas nem sempre uma água poluída vai provocar doença, tá? Então, tem uma diferença entre água poluída e água contaminada. Agora, eu vou explicar para vocês o que é uma água contaminada. Uma água contaminada é aquela que é capaz de colocar em risco a saúde da população.
Por quê? Porque nela tem presença de agentes patógenos, que são o quê? Que são as bactérias, os protozoários, algumas substâncias tóxicas, como metais pesados, por exemplo. E essa água, diferentemente da água potável, ela não deve ser utilizada para consumo humano. E nem mesmo para algum fim recreativo, tá? Por exemplo, você dá um mergulho, enfim. Então, de uma maneira simplificada, a gente pode dizer que a água contaminada é um tipo de água poluída, que vai provocar ali, né, problemas à saúde. Então, a gente conclui que a água contaminada, ela é poluída, mas nem toda água poluída está contaminada. Vocês entendem essa diferença de uma para outra? Se é uma água contaminada, ela está poluída, tá? Mas nem sempre uma água poluída, ela também está contaminada. Então, nem sempre uma água poluída pode te trazer alguma doença para o ser humano, tá? E essa contaminação, gente, da água, ela pode ocorrer de várias maneiras, como, por exemplo, poluição por esgoto, igual eu falei antes, metais pesados, agrotóxicos, fertilizantes presentes na água. Todos esses tipos de contaminação, elas ocorrem principalmente como consequência de desgaste inadequado dessas substâncias, por acidentes também, que poderiam, né, ser evitados se tivesse algumas regras, né, básicas de segurança, ou se as pessoas seguissem essas regras de segurança, enfim. Então, a gente viu aí a diferença de uma para outra. Agora, a gente vai falar sobre eutrofização da água. O que é isso? Talvez vocês nunca ouviram essa palavra. Vou explicar. A eutrofização, ela é um processo natural, que é decorrente ali de uma acumulação excessiva de matéria orgânica, que vem dos esgotos, que também podem vir de algas, no desenvolvimento de algas. Oi. Quando eu fui para Porto Seguro ano passado, foi no Natal, eu acho. Foi num lugar lá perto dos mangues. A água tava desse jeito aí nas poças. Pois é. Passar a mão no fundo das piscinas lá, era puro lodo, uma alga esquisita. Isso é o que a gente... Eutrofização, tá? Então, resumindo, ela é um acúmulo ali de matéria orgânica nos ambientes aquáticos, especialmente onde a água ela é pouco movimentada, tá? Água muito parada. Por exemplo, em rios, lagos, represas, tá? E aí, o que vai? Além dela ficar com esse aspecto igual da foto, ela também vai ter um cheiro ruim, ela vai ter esse aspecto turvo, tá vendo? A água, ela fica com esse aspecto turvo, tá? Então, são algumas consequências da eutrofização. Agora, a gente vai falar dos agrotóxicos, da poluição por agrotóxicos. Os agrotóxicos, primeiro a gente tem que entender o que é agrotóxico. Agrotóxico, eles são produtos utilizados na agricultura, né? O próprio nome já fala agrotóxico. Então, é utilizado na agricultura para quê? Para matar pragas, eliminar algumas doenças, acabar com plantas que são invasoras, que podem prejudicar ali, o desenvolvimento de uma plantação. Então, professora, em outra unidade, a gente já aprendeu um pouco sobre isso em história, se eu não me engano. Ah, sim. Foi ciências mesmo? Foi agrotóxico? Não, Thierry. Foi geografia. Deve ter sido. Tinha aquele tal de pesticida, inseticida. A gente até copiou no caderno. Vamos lá, gente. Então, professora, então você já tem uma noção. Então, oi. Aqui em casa não precisa de agrotóxico, não. Plantei 50 girassol aqui. Tá tudo nascendo bonitinho. Eu que vou matando as formigas esmagando as cabeças dele, tacando um sprayzinho e matar a bicho em volta. Não, gente, é muito utilizado em grandes plantações, tá? Então, a gente viu, então, né, que ela vai matar as pragas, né, eliminar doenças que tenham ali naquelas plantações que vão impedir o desenvolvimento daquela plantação.
Apesar do benefício, né, que a gente viu que ela ajuda a plantação, mas apesar dos benefícios aí para a agricultura, os agrotóxicos, eles são muito nocivos para nós, seres vivos, no geral, tá? Eles podem desencadear a contaminação, poluição do solo, da água, que é o que a gente está falando, e até mesmo podem contaminar o ar, tá? Só que, como a gente está falando aí, né, da água, qual que é o impacto do agrotóxico na água? Vai depender do tipo de substância que foi utilizada e também da estabilidade ali que está o ambiente que foi atingido por aquele agrotóxico. Nos casos mais graves, os agrotóxicos eles podem desencadear a morte ali de várias espécies de plantas aquáticas, que são muito importantes, né, para esse meio aquático. Pode também desencadear a morte de vários animais aquáticos, né? Então, eles podem ali acabar influenciando ali toda aquela vida, né, aquática. E esses agrotóxicos na água, eles não atingem apenas espécies que vivem nesse ambiente aquático. O homem, por exemplo, ele pode sofrer ali com a contaminação por agrotóxico. Quando ele ingere, por exemplo, um peixe que vive ali numa área que está contaminada por esse tipo de produto, né? Algumas espécies de animais marinhos. Uma vez meu tio estava contando uma história que ele estava pescando fazenda lá. Ele pegou um peixe, foi abrir ele lá, estava tudo apodrecido por dentro. Eu não sei se foi por causa disso, gente, mas pode acontecer do homem ser contaminado quando ele ingere um peixe que está contaminado com agrotóxico, tá? Só que o que acontece? Algumas espécies, elas não morrem por causa do contato com o agrotóxico, mas elas acabam acumulando, tá? Essa toxina aí no corpo. Esse acúmulo vai fazer o quê? Vai fazer com que esse agrotóxico, né, esse produto, ele seja passado, né, através da cadeia alimentar, então vai ser passado por um outro animal, e vai, então, prejudicar ali outras espécies. Pode prejudicar nós. Ô, professora, mas, tipo, o animal, ele não elimina essa substância na água de volta, não? Ou ele fica com ela dentro do corpo? Não, ele fica infectado com isso dentro do corpo. Às vezes, ele não vai morrer com isso. Mas ele Igual pode passar para outra espécie que pode ter, sim, desenvolver algum problema devido a essa substância. Então, depende do animal, enfim. Então, professora, agrotóxico então é igual corona. Tem gente que pode estar com vírus, mas não tem sintoma nenhum. Nesse sentido, sim. Mas ele não a gente não pega no ar, né? O agrotóxico, ele é um produto que contaminou a água, que consequentemente contaminou alguns animais, que podem morrer ou podem passar para outras espécies de animais, tá? Então, vamos continuar. Então, a gente já viu aí, ó, a eutrofização, já vimos poluição por agrotóxico, e agora a gente vai ver poluição causada pelo petróleo na água. Primeiro, o que é petróleo? A gente sabe que ele é um combustível fóssil, né? Ele tem origem ali na decomposição de matéria orgânica, né? Onde tem uma pressão muito grande, temperaturas muito altas. Então, esse recurso energético, ele é utilizado ali no mundo inteiro, né? A gente vê aí vários países que brigam por petróleo, né? Então, ele produz uma série de produtos, como plástico, é proveniente do petróleo. Só que a exploração do petróleo, gente, tem causado alguns problemas ambientais que são muito graves. O petróleo, ele pode ser liberado no ambiente como resultado de uma série de eventos. Por exemplo, acidente com navio petroleiro, acidente na plataforma de petróleo, o lançamento também de água que foi utilizado para lavagem de algum tanque onde tinha petróleo, que aí quando esse petróleo é derramado ali no meio ambiente, né, ele vai desencadear uma série de prejuízos para aquele ecossistema. Então, ele vai causar alterações químicas e físicas no ambiente. E vai, claro, prejudicar a vida ali naquele lugar. Então, quando ele cai ali no ambiente marinho, por exemplo, o petróleo ele vai impedir a passagem de luz,
porque o petróleo ele tem uma cor ali bem escura, né? Então, se vai impedir ali a passagem de luz, vai afetar, né, de forma bem imediata, por exemplo, alguns seres ali que precisam da luz do sol. Por exemplo, o que a gente chama de fitoplâncton. Esses seres vocês vão ver mais a partir do ano que vem. Mas esses fitoplânctons, eles são organismos fotossintetizantes, que fazem fotossíntese, tá? Então, eles precisam da luminosidade lá do sol. Se reduzir esse ser, que é o fitoplâncton, ele também vai alterar o zooplâncton. Por quê? Porque o zooplâncton ele se alimenta desses organismos. Então, ele vai acabar tendo ali o seu alimento reduzido, porque não tem o fitoplâncton para ele alimentar. Então, o petróleo ele vai afetar ali de uma maneira muito negativa toda a cadeia alimentar marinha, por exemplo, tá? Além disso, os animais aquáticos, os peixes, por exemplo, as tartarugas, elas também podem morrer em consequência desse derramamento de petróleo. Professora, Por quê? é igual o negócio que teve do petróleo lá no Piauí, se não me engano, que aí teve aquelas manchas de óleo, um tanto de tartaruga morreu. Elas chegavam na areia, toda não conseguiam se mexer por causa do petróleo. Então, eles acabam prejudicando também esses animais, né? E podem até levar esses animais à morte por causa do derramamento desse petróleo. Porque o petróleo ele pode acabar intoxicando esses animais. Então, eles podem morrer por asfixia. Professor, e também muitos animais que estão na água, quando eles afundam, eles também podem ter risco de afundar. Sim, às vezes eles também ficam presos ali, né, naquele óleo. Olha aí essas ilustrações que eu coloquei, dá até dó, né, dos bichinhos. Mas eles acabam, algumas aves, por exemplo, elas se alimentam de peixe. Então, imagina na hora que elas dão aquele mergulho para pegar um peixe e aquela água está com petróleo. Então, elas acabam sendo intoxicadas, elas podem morrer por asfixia, né? Ou elas podem ficar presas ali. Então, o que acontece quando o animal é intoxicado, por exemplo? Quando ele é intoxicado, pode comprometer o sistema nervoso dele, o sistema excretor desses animais, né? Tem aí a questão das aves marinhas que eu falei, que elas retiram, né, o seu alimento desses ambientes. Quando elas ficam, então, cobertas ali desse óleo, elas não conseguem voar de novo, elas não conseguem nadar, né? Além disso, aquela presença de óleo também no corpo delas pode desencadear um desequilíbrio térmico nela. Então, pode acabar matando esses animais de frio ou calor, dependendo do clima da região onde esse animal está. Além disso, É triste saber que se o humano não existisse, não ia acontecer isso. Pois é, mas isso também, isso que eu ia falar agora, essa poluição por petróleo, né? Ela também pode prejudicar o homem. Como? Por causa do turismo. Imagina, você quer ir para a praia. Se você ficar sabendo que a praia, por exemplo, Guarapari não, porque acho que lá não tem muito, mas alguma praia do Rio de Janeiro foi contaminada, né? Um petróleo que foi derramado e a água está toda preta. Você não vai querer ir para lá, certo? Então, isso prejudica o homem que trabalha com turismo. O turismo pode diminuir. A atividade pesqueira também. Imagina um homem que vive da pesca. Então, pode afetar essa atividade dele. Então, a gente vê que a poluição por petróleo ele vai causar prejuízos diretos também à população dessa região. Porque nessas regiões, gente, litorâneas, grande parte da população que mora ali vive do que o mar oferece. Pode ser principalmente da pesca, né? Enfim. Então, eles vivem muito daquilo, eles vivem muito do turismo, eles ganham dinheiro com o turismo. Professores de surf, professora, por exemplo, eles só ganham dinheiro só com o mar. Se tiver um acidente assim, ninguém vai querer ir para lá, então eles vão ser prejudicados também, tá? A gente agora então vai falar sobre
Saneamento básico. O que é saneamento básico? Gente, o conceito de saneamento básico é que é um conjunto de serviços, é uma infraestrutura, né? É uma instalação ali operacional de abastecimento de água potável, tá? Ela também faz a limpeza urbana, é o manejo de resíduos sólidos também, é graças ao saneamento básico, drenagem e manejo das águas pluviais, né, as águas da chuva urbanas, também é por causa de saneamento básico. Então, para que uma água de qualidade chegue à casa, né, chegue às nossas casas, ela deve ser o quê? Captada, depois ela tem que ser tratada, para que ela se torne uma água potável, certo? Então, todos os processos necessários para enviar água de qualidade à população incluem no saneamento básico, tá? Então, é comum que muitas cidades não tenham um programa eficaz de drenagem, de manejo das águas das chuvas, por exemplo. Só que é um item que é muito importante do saneamento básico, por exemplo, é na questão das enchentes, dos alagamentos, né? Que a gente até estudou. A gente estudou sobre... Ah, não foi com vocês, não. Foi com o 7º ano. Eu ensinei para eles algumas doenças, né? Que são causadas por bactérias, por protozoários, por vermes. E a gente viu que grande parte das doenças são causadas por água contaminada. Então, se não tiver saneamento básico, por exemplo, vai ter uma grande transmissão de inúmeras doenças. Um exemplo aí é a leptospirose, por exemplo. Então, o saneamento básico então, ajuda a também não ter essa transmissão de doenças causadas em um lugar onde não existe um saneamento básico. Aí agora a gente vai ver como que é feito o tratamento, como que é feita a distribuição da água. Muitas casas das cidades, elas recebem água encanada, né? Aí na casa de vocês têm água encanada. De onde vem essa água? Ela vem do rio ou vem de represas, né? Essa água, antes dela chegar na sua casa, ela é submetida a tratamentos especiais para eliminar ali as impurezas, os micróbios, né, que podem prejudicar a nossa saúde. Como que vai ser feito? Primeiro, a água do rio ou da represa é levada através de canos, que são canos bem grossos, que são chamados de adutoras. Então, elas são levadas através desses canos. Professor, esses canos são grossos de ter mais de metros de perímetro? Então, tipo esses aqui. Professor, Tipo esse daqui, tá vendo? Thierry? Sei. Tipo Ele esse. tem Professor. 1 metro de perímetro. aqui em casa não é 100% da água que é de encanamento, não. Aqui tem um coletor de água da chuva e um tanque. Essa largura assim, mais ou menos, X. É mais ou menos Gente, esses canos são mais ou menos dessa largura que eu mostrei aqui, ó. Tá? Calma aí. Eu sei, professora, lá na minha avó tem. Tá? Então, vamos lá. Como que é feito? Então, as águas vão passar por esses canos, são bem grossos, né? Canos bem grandes. E aí, elas vão ser levadas para estações de tratamento de água. Depois que essa água ela é purificada, ela é levada, então, para grandes reservatórios e depois elas vão ser distribuídas para as casas. Então, tem as etapas, né, para conseguir deixar essa água pura. Como que é? Na estação de tratamento, a água, ela passa por um tanque de cimento e ela vai receber primeiro um produto que é chamado de sulfato de alumínio. E também vai receber o hidróxido de cálcio, que também é chamada de cal, tá? Cal hidratada. Essas substâncias, elas são... Professora, Oi. perto da fábrica da Imoré tem uma desses caixas aí. Sim, deve ser. Não sei, nunca reparei. Mas é onde eles colocam, né? Colocam o sulfato de alumínio e o hidróxido de cálcio. O que essa substância faz, gente?
ela vai fazer as partículas finas ali de areia, de argila, que estão na água, se juntarem, né? Já que são grãos muito pequenos, elas se juntam. Depois que elas se juntam, elas vão formar, então, partículas maiores, né? E aí vão virar flocos. E esse processo, então, é chamado de floculação, tá? Então, quando tem essas partículas maiores, que é o processo de floculação, elas vão ficar, então, mais pesadas e vão começar a se depositar aos poucos no fundo desse tanque, que é o tanque que a gente chama de tanque de decantação, tá? Então, ele vai para um tanque de... vai para um tanque de decantação. Então, vamos... Calma aí que eu passei muito. Então, primeiro, ó, tem a captação, depois a floculação, que vai receber o cal, né, que é o hidróxido de cálcio e o sulfato de alumínio. Depois tem a decantação. Que essa decantação é o quê? As impurezas sólidas, então, da água, elas vão ficar retidas lá no fundo. Após algumas horas aí nesse tanque de decantação, a água que vai ficar por cima das impurezas, né, a água que está ali mais limpa, ela vai passar por um filtro formado por várias camadas de pequenas pedras, que é o que a gente chama de cascalho. E também vai ter areia nesse filtro, tá? À medida que a água ali vai passando pelo filtro, as partículas de areia, argila, que não se depositaram no fundo do outro tanque, elas vão ficando presas nos espaços ali entre os grãos de areia. Então, parte dos micróbios também vão ficar presas ali nos filtros. Então, essa é a etapa que a gente chama de filtração, que é a quarta etapa que eu coloquei aí. Só que nem todos os micróbios que podem causar doenças vão se depositar no fundo do tanque, né? Ou são retidos ali pelo filtro. Então, o que vai acontecer? Essa água ela vai receber produto, que é o cloro, que vai matar os micróbios, e também vai receber o flúor, que é um mineral muito importante para a formação dos nossos dentes, tá? E aí, amanhã eu vou falar mais para vocês sobre tratamento de água. Professora, de onde que eles tiram esse flúor se é importante para os dentes? O flúor, gente, ele é um elemento químico, ele é um produto, tá? Que vai ser colocado nessa água. Ele é um produto químico, tá? Ele é muito importante para a formação do esmalte dos nossos dentes, para deixar o nosso dente mais forte. Tanto que quando a gente vai no dentista, eles costumam fazer aplicação de flúor no nosso dente, quando a gente faz uma limpeza dentária, por exemplo. Justamente que é um produto que deixa o nosso dente mais forte, tá bom? Eu nunca percebi isso. Depois, quando você for no dentista, pergunta para ele: você passa flúor no meu dente? Para quê? Ele vai te falar. Tipo de uma pasta bem fininha quando ele passa. Sei. É tipo uma pasta que tem um gosto que não é muito bom. Ela parece, na verdade, gente, o flúor que passa no dentista parece um gelzinho. Ele coloca... isso. É tipo uma pasta só que bem fininha. E quando passa na boca, fica incomodando aquilo. É, isso mesmo. Então, galerinha, por hoje é só. Deixa a boca toda lisa. Professora, você manda o que você passou hoje na aula no grupo? Eu mando o slide lá, tá bom? Vou mandar agora. Tudo lisa a boca quando passa. Tchau.